Live iniciada. Bom dia, pessoal. Vamos aguardar um minutinho só para completar 7 horas da manhã. A gente mudou o horário das lives. Vamos experimentar este horário bem cedo, né? Esta é a live do mês de maio da Kassai. A Kassai costuma fazer lives baseado na experiência prática. Sete horas, vamos lá. Bom dia a todos. Esta é a live do mês de maio do ano de 2021, um ano após a pandemia. Um ano de experiência de algo novo, algo mundial, que é a pandemia do Covid-19. E vai ser uma análise com um olhar financeiro e baseado numa carteira de clientes, com mais de 140 clientes, sendo a maioria de grande porte. E nós vamos também entender como planejar e preparar para enfrentar novos cenários, ok? Ela está baseada em nossa carteira. Nós temos em todos os segmentos, desde grandes hospitais, a Secamargo, Grupo Santa Catarina, transporte, Grupo Águia Branca, serviços, nós temos o Bancob, o Cabal, a Rede Bandeirantes. A parte de manufatura é onde acumula a maior parte da carteira de cliente. Tem clientes internacionais, Rinnai, JDE, Pilkington, Saint-Gobain, Klabin, Vedacity, Weber. Nós temos também na área de educação o Grupo Ânima, um dos maiores grupos do Brasil. Nós temos Uniswan, Unicesumar. Nós temos também na parte de varejo, supermercados, Geoserve e armazenamento Friozen, Adoro Alimentos. Significa o seguinte, o que eu vou relatar para vocês, eu não vou copiar o que o mercado anda dizendo, tá? Eu vou simplesmente dar uma visão baseada nessas análises de clientes que a Kassai faz. Lembrando também que a Kassai faz prospecção. Se ela tem mais de 140 clientes, ela já brincando, a gente analisa mais de 1.400 clientes em prospecção, onde a gente analisa os resultados, o balanço e tudo mais, tá? A gente tem... eu vou começar, falei que não ia pegar nada do mercado, mas tem que pegar do mercado, tá? Baseado também em um cliente nosso, não são informações confidenciais, mas um cliente ao qual eu tive a honra de prestar trabalhos por 11 anos consecutivos, tá? E até hoje eu analiso os seus resultados, com grande admiração, que é a Klabin, tá? É a líder na parte de papelão do lado, celulose, papel, sacos e tudo mais. E olha que interessante, enquanto o PIB, Produto Interno Bruto, se você pegar o ano passado, cai 4%, a Klabin aumenta 5% o seu volume, né? Olha que interessante. Eu estou dizendo pelo seguinte, porque vamos pegar a caixa de papelão do lado, ela é um termômetro natural, tá bom? A fábrica de software da Kassai fica em Jundiaí, então constantemente a gente, no entroncamento da Anhanguera com a Bandeirantes, você avista uma Klabin lá. E uma dica para vocês, se vocês passarem por ali, dependendo do tamanho da fila de caminhões que chegam até lá em cima, que é bem visível nesse ponto, você sabe se o mercado está comprando ou não, tá? Esse é um termômetro excelente, tá bom? E aqui está dizendo que está aumentando, tá bom? Olha que interessante também, a própria Klabin, ela tem 15 meses batendo recordes na produção de embalagem, tá?
ela começou também aumentando e criou e está aumentando o e-commerce, então o e-Klabin, olha que interessante, né? E outra coisa também dita pelos seus diretores, superintendentes, né? Que o home office também está tornando uma prática, tá? E, inclusive, ele é necessário fazer uma organização, principalmente quando numa casa tem mais de uma empresa trabalhando lá dentro, né? O filho, a filha, a mãe, o pai, né? Cada um trabalhando numa empresa. Então, a mesma organização que se tem no escritório, no ambiente de trabalho, tem uma sugestão para fazer isso lá também. Por quê? Porque quando há uma mudança grande de hábito, as coisas não retornam mais como era antes, tá? E vou falar um pouquinho também ligado da antiga ABPO, que agora é em papel, e ela fala também a mesma coisa, tá? Inclusive entrevista a Gabriela Michelucci, da Klabin, e onde ele confirma também, a Embapel faz isso de várias empresas gigantes, né? E olha que interessante, o crescimento, por que está crescendo e o PIB deu uma diminuída, né? Porque a Klabin vende o papel, onde que está crescendo mais? Nos produtos alimentícios, os produtos básicos. Então, olha só, o que, na verdade, encolheu a produção, o PIB, na verdade, são bens que você realmente poderia ficar sem, tá? Então, assim, notoriamente, a gente tem clientes de supermercado que estão bem, de alimentos que estão bem também, em volumes, né? Tem um novo também, que é a venda, o delivery, e logicamente, nós temos mercado, por exemplo, hotéis, turismo, o aéreo, que sofreram. Então, a gente sabe onde que estão os pontos, tá? Mas vamos em frente, que eu vou fazer uma visão panorâmica e baseada em nossa experiência, em nossa carteira de clientes, tá bom? A própria TISSE online também fala o seguinte, o valor recorde de 760 toneladas da celulose, ele foi para 1.050, olha que absurdo isso, né? Eu sempre acompanho, sempre na casa dos $700, e agora bateu a máxima histórica, tá? De $1.050 por tonelada. E o que significa isso? Significa que está havendo aquela concorrência, né, da lei da oferta e da procura, e assim como está subindo celulose, está subindo o carro, está subindo uma série de coisas que a gente não convivia normalmente com isso, né? E agora vamos começar a dar algumas explicações, tá? Um ano atrás, o caos. Eu me lembro bem que nós fizemos nesta mesma data, há um ano atrás, uma live também passando a expectativa, a realidade dos nossos clientes e dos clientes que a Kassai faz a prospecção, tá? Um caos estava. Nós fizemos em maio, depois nós fizemos em julho e agosto, e tivemos, impressionante, assim, né? Tivemos um crescimento gigante. Segmentos menos favorecidos, turismo, hotelaria, o aéreo, segmentos mais favorecidos, supermercado, produtos básicos, delivery, o e-commerce, o online, tá? A gente tem umas 10 universidades gigantes, as maiores do país, como clientes também, e a parte online, que é interessante, cresceu, né? Até a parte de atendimento hospitalar, está online. Então, assim, tem coisas que vieram para ficar, tá? E olha que interessante, a nossa especialidade é trabalhar com números de resultado. E quando você trabalha com números, a Kassai, ela planeja o futuro, ajuda o cliente a planejar o futuro. O futuro pode ser calculado, planejado, modificado e controlado com uma ferramenta que, na minha opinião, é de Deus, que é o planejamento orçamentário empresarial, tá? Com exceção da variável venda, que é bruxaria pura, magia pura, e nós deixamos isso com os magos, os bruxos, né?
os heróis da empresa, que são a área comercial, de marketing. O resto é fórmula pura, o resto tem ciência, tá? Então, se você pegar, por exemplo, a venda e faz uma previsão da venda e que se concentra nela, fazendo mais cenários do que o costume, né? Fazendo qualquer revisão, nós vamos calcular tudo que é variável, os impostos, os custos, vamos chegar na margem, no lucro, no fluxo de caixa, no balanço patrimonial e tudo mais. Significa o seguinte: eu estou há 3 décadas, comecei bem novo, trabalhando com isso. Há 3 décadas, eu me lembro de trabalhar com ferramentas antigas, que era o Symfony, o Lotus 123, e impressionante. Grande parte das empresas continua não com isso, mas continua com planilhas e Excel. Logicamente, o Excel é maravilhoso, mas não muda muita coisa, ele não integra, ele demora para fazer planejamento de cenários com precisão. Então, assim, só uma máxima aqui, que na verdade é uma mínima aqui, né? Eu não entendo por que isso é bom para nós, né? Que as empresas ainda continuam com ferramentas desintegradas, que demoram muito, que tomam muito tempo para planejar o futuro. Por quê? A verdade é o seguinte: ninguém domina a situação do Covid, o mundo inteiro. Quem falar que entende, na verdade são pessoas que pesquisam, e pesquisar e falar e dar opinião é fácil, mas quem tem isso nas costas para decidir, ninguém domina a situação da pandemia hoje, tá? E agora, quando a gente trabalha com o futuro, eu vou me arriscar a dizer o seguinte: em 2 anos nós resolvemos a pandemia, tá? Eu estou chutando, estou fazendo um cenário, que daqui 2 anos não existe mais a pandemia como ela está hoje. Então, o que significa? Depois de 2 anos, o mundo vai voltar a ser próspero em outras coisas que não estão sendo agora, tá? E olha que interessante, quando eu não consigo resolver um problema grave, principalmente no presente, e nem na semana que vem, eu posso resolver ele no segundo semestre, no primeiro semestre do ano que vem, daqui 2 anos, 2023. Então, isso se chama orçamento empresarial, tá? Então, assim, como a gente trabalha nisso, eu vejo que nós podemos fazer isso. E olha que bacana, se você fizer isso de forma auditável, você pode contabilizar o futuro, tá? Quando você vai vender uma empresa, você faz o valuation pelo futuro, e você vende a empresa não só pelo presente ou passado, mas pelo futuro. Significa o seguinte: a gente está vendo vários clientes obter recursos de terceiro, porque são avalistas e mostra isso no balanço patrimonial, no fluxo de caixa, no seu próprio lucro. Tá? Nós estamos vendo clientes nossos na base que é sustentável. Olha que interessante. E quando você vai fazer valuation, o patrimônio fica forte, o valor da empresa fica forte. Olha que interessante. Quando você vai fazer o valuation, que na minha opinião é a maior expressão da verdade do valor da empresa, a empresa vale muito mais do que simplesmente medida pelo seu lucro, tá? Nós temos clientes, acompanha o mercado, que conseguem recursos para pagar em 8 anos, em 20 anos, presta atenção, em 30 anos, porque é uma empresa sustentável, tá? Outra coisa interessante, a empresa precisa aprender, como nós estamos vendo, ganhar resultado, aumentar o seu resultado nos 3 potes de ouro. Eu sempre gostei dessa palavra, nos 3 potes de ouro. Eles fazem uma escadinha, tá? E o primeiro degrauzinho desse pote de ouro é o menorzinho, talvez o mais importante, que é o lucro da empresa, tá? Você subiu no lucro, você sobe num degrau um pouco maior, que é um pote de ouro um pouquinho maior que o lucro, que se chama o caixa, tá? O da disponibilidade, tá? Que ele é maior por quê? Até porque o lucro de ontem está lá dentro, né? Mais depreciação, amortização. E olha que interessante, o terceiro degrau ele é maior do que esses dois, que é o valor, o patrimônio da empresa, tá? O patrimônio. Eu já fui diretor financeiro de uma empresa por quase 20 anos, sem fins lucrativos, inclusive fatura bastante. Significa o TRE 0, caixa não, valuation também não, tá?
o nome, o goodwill da empresa é gigante, então ela consegue captar, tá? E orçamento bem feito, presta atenção, é mais refinado que a mente do presidente e os seus diretores, tá? Porque você pensar e fazer isso, antigamente funcionava bem, mas hoje, como o mercado está mais competitivo, todos têm ferramentas, a ferramenta, ela avalia o feeling e melhora do presidente da empresa, tá? Muita coisa que nós estamos vendo com a nossa carteira de cliente, a geração de caixa além das vendas, né? Olha que interessante, eu estou diminuindo venda, eu não vou dizer que os nomes dos nossos clientes, mas podemos demonstrar isso, fazer isso no mercado. A venda cai ou ela aumenta, mas você faz um processo de OBZ, Orçamento Base Zero, os IBX também, né, que é a evolução do OBZ, e você aumenta a caixa, tá? O caixa e o lucro, eles não são proporcionais. Eles andam de mão dada, mas eles, de repente, podem seguir caminhos, porque eles têm uma dependência até certo ponto da venda, mas ele pode ser aumentado, tá? Uma empresa que contrai investimentos, ela tem que aprender a fazer orçamento de caixa, tá? Olha, o que você faz? Olha as continhas que você precisa trabalhar ali e vamos focar em otimizar, tá? E não é só isso também, a gente fala o ZBK e Zen, tá? A gente conhece, nós conhecemos aí, eu estive no Japão, conheci lá pessoas do 5S, o Sr. Kenji Nakata, o único vivo do criador do 5S, inclusive ele está no Brasil, tá? As operações de projetos, de Kaizen, também aumentam o caixa, e não só caixa, tá? Além do lucro, o valor da empresa também, tá? A gente tem projetos, eu também conheci o Dr. Goldratt, né, da teoria das restrições, os grandes projetos, esses projetos também aumentam o resultado da empresa, tá? Eu também conheci um professor, ele nem sabe que eu faço a propaganda dele aqui, né, de inteligência artificial, cheguei até a fazer um mestrado de inteligência artificial, é o professor Sóstenes Lins, que a gente teve o prazer, ele criou um algoritmo para a gente chamar numa solução que fazia otimização de cortes, tá? E esse algoritmo e esse software foi até comprado pela empresa, né? Então, são várias coisas que ajudam. A inteligência artificial, principalmente na parte de processos repetitivos, tá? E eu vou falar também de um outro momento, que é um momento político do Brasil, eleições do ano que vem. Infelizmente, e talvez não teria como ser diferente, o momento político, o ambiente político, eles não há uma união grande, né? Então, assim, ele também interfere juntamente com a pandemia, tá? E outra coisa também, outro dia me perguntaram o que eu acho da reforma tributária, né? Primeiro que ela não acontece mais esse ano, vai ser só em 2022. Mas eu vou falar aqui, na minha opinião, a verdadeira reforma tributária, tá? Que está lá nas empresas, nas fórmulas do lucro, do fluxo de caixa, do balanço patrimonial. Tem que vir de cima, eu vou falar isso daqui, tá? E vou falar também outra coisa. Se a gente pegar aqui estudiosos, por exemplo, de sustentabilidade, América do Sul, praticamente, eu vou colocar o Brasil aqui, e a África, concentram-se os maiores recursos do mundo. Então, esses recursos que vão segurar o mundo, tá? Então, assim, uma empresa aprende a trabalhar numa pandemia, numa crise, cai a receita, cai a venda, mas não necessariamente o caixa e o valuation dela, que também buscam recursos até de receitas, né? Precisa diminuir. Então, assim, um presidente de uma grande nação deveria também aprender a gerar resultado nos 3 potes de ouro, principalmente no maior, que é o patrimônio, que são os recursos naturais, tá? Que o Brasil é riquíssimo, a África é riquíssima, tá? E nós vamos falar também outra coisa, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, nós temos que fazer simulações, tá? E como eu disse para vocês, a Kassai tem quase 3 décadas,
de experiência prática, não só de teoria, tá? A gente também é estudioso, pesquisador, mas devemos fazer mais cenários e simulações com maior precisão, tá? Então, ainda continua, o que nós vemos também, interessante, a mínima, né? Existe a máxima e a mínima. Grandes empresas, grandes profissionais ainda continuam fazendo isso em planilha Excel, que não é nem auditável, né? Você não pode confiar naquele número, tá? Então, assim, a gente vê clientes nossos elaborando orçamento. Outra coisa interessante que eu vou falar, quando você pega o resultado real para comparar com o orçado, às vezes esse real não reflete a realidade da empresa, porque os critérios contábeis fiscais, não só do Brasil como do mundo, não reflete a realidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? A parte do relato integrado, que é a contabilidade do futuro, mas já a realidade, né? Onde ela gera a empresa não só na moeda financeira, como mais outras moedas não financeiras. Ou significa, ela está chegando mais próximo do valor real da empresa, tá? E outra coisa interessante quando você vai fazer esses cenários, tem que ter uma base daquilo que é um e menos, né? Débito e crédito, que se chama contabilidade, tá? Duas operações. Por que o mundo todo usa? Porque os números são auditáveis, tá bom? Então, assim, quando você vai fazer cenário, além da quantidade que nós temos que aumentar na pandemia, a gente também tem que fazer um número correto, auditável. E isso nós temos que usar a contabilidade, o ativo, o passivo, tá? Um menos o outro é o patrimônio líquido, tá? Outra coisa interessante, eu vou pegar também aqui pesquisas de grandes entidades aí, que ele fala que o PIB em 2020 deu uma retraída, tá? E tem uma previsão aí que ele vai crescer bastante nos próximos 3 anos, tá? Ele vai recuperar. Significa, a gente está fazendo um cenário que em 2, 3 anos a pandemia já praticamente acabou, já apareceu. E olha que interessante, nós já temos vacina. Nessa época, um ano atrás, nós não tínhamos vacina, tá? Então, assim, o mundo está próspero também, é algo que ele não conhece, né? Uma coisa interessante aqui, guerras mundiais mudam os hábitos. O Covid também é um fenômeno, uma anomalia mundial, tá? E ele também muda o hábito. Então, eu vou pegar algumas coisas aqui, por exemplo, visto lá na NRF, todo ano feita em Nova York, este ano, pela primeira vez online, né? Algumas máximas que eu peguei lá, Loren, dizendo que o Covid foi como uma máquina do tempo, ele trouxe 2030 para 2020, né? Vou pegar brasileiros também, a Magazine Luiza aqui, ele fala, entrou no site, comprou, retire aqui, né? E pessoas retirando na loja, comprando online, e pessoas fazendo experiências pela primeira vez de compras online, né? E vou pegar também aqui, ó, um resumo rapidamente das pessoas que têm por si nas costas a responsabilidade de 20 mil, 30 mil, 500 mil funcionários. Então, vou pegar grandes players aqui, né? O Walmart, né? Ele aumentou 30% as vendas e aumentou em 300% as vendas online, tá? Outra coisa interessante, aproveitaram que todos ficaram mais unidos e estão banindo até mais o racismo. Olha que coisas boas, né? Lojas físicas se transformando em showroom somente para compra, né? O Walgreens fazendo autoatendimento. A Indra, a ex-presidente da PepsiCo, eu achei isso muito interessante isso. Ela diz, nós devemos vestir a sandália da humildade e dizer o seguinte, ninguém sabe resolver esse problema. E o interessante é que nesse grupo eles dizem, os especialistas deviam ser mais objetivos como eles, tá? Que tem a pressão nas costas,
e estudar para resolver. Porque se eles orientar, eles têm o poder, eles têm os investimentos, eles geram emprego, eles geram receita, eles geram rendas, né? Então, ninguém sabe definir. Isso ela disse lá em janeiro, tá? Nós já estamos em maio, e olha que interessante, se você pegar lá os Estados Unidos, grande parte já está vacinada, e, inclusive brasileiros que estão lá, conheço alguns que já estão vacinados, né? E 63% dos brasileiros aceitaram mudar de marca, né? Loja física é a melhor maneira de fazer o branding, né? Fazer o marketing, né? E quase 80% dos consumidores nos Estados Unidos usam celular. Então, olha que interessante. Significa o seguinte, tem coisas que vieram para ficar, tá? E agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pouquinho agora da experiência da Kassai, eu não vou dizer números confidenciais, a não ser se esteja na internet, tá? E vamos preparar para fazer o entendimento após um ano de pandemia do Covid-19. Eu vou pedir aqui nesse momento muita atenção e eu vou citar alguma coisa interessante aqui. Eu não sou especialista nisso, mas eu estudei isso, tá? Se você pegar o nosso cérebro, vamos prestar atenção para entender. O cérebro é dividido em 3 partes: reptiliano, límbico e o neocórtex. Significa o seguinte, o neocórtex é a inteligência, o límbico é o sentimento, e o reptiliano, que é o maior deles, não é nenhum dos dois. É o réptil, é ali que se guarda as experiências práticas. Então, um líder, um presidente de empresa, ele vai tomar uma decisão pelo cérebro reptiliano. Se pegar fogo aqui, a gente franze a testa, esse cérebro vai aqui até atrás, porque é ele que manda no hábito, tá? Então, vamos prestar atenção no seguinte, o que nós vamos falar aqui, vamos perceber com esse cérebro, baseado só em experiência de verdade, tá? Ele não acredita nem no sentimento e nem no inteligente, tá? Até porque são menores, tá? Ele só naquilo que aconteceu e que foi verdade, vacinou, tá? E preste atenção em mais uma coisa, o que eu estou fazendo é preparar o nosso cérebro para poder entender melhor a situação. Por quê? Porque as respostas estão aqui, são simples, mas quem não está preparado não consegue entender, tá? Eu vou pegar outra coisa aqui também, as 3 portas, que eu digo 3 portas, quando você vai num teatro, num show, tá? Aliás, ir num teatro, às vezes é melhor do que assistir um filme na TV, né, no YouTube, né? Por quê? Quando você vai no teatro, primeiro que você entra, é a porta 1, mas você não vai ainda, você vai para a porta 2, que é o saguão, tá? E o saguão, as pessoas ficam um momentinho ali, 15 minutos, 20 minutos, esperando para entrar no show. Aquilo, preste atenção, tem um motivo para existir, de ser. Você precisa ficar 15 minutos ali para esquecer um pouquinho as coisas lá fora, tal. Por quê? Porque você vai assistir um show, vai enxergar mais uma verdade. Então você fica um tempinho lá. Dado esse tempo, você fica ali escutando alguma coisa, preparando já o cérebro para fazer essa visão. Você abre a porta 3, que é a porta do show. Significa o seguinte, se você entrou e já entrou com as 3 portas abertas, você vai assistir o show e não vai entender nada. O que eu estou falando é, vamos prestar atenção para o show, para a verdade. Nós devemos fazer isso, analisar para resolver o problema, tá? E vou fazer mais uma coisa só, que é para preparar, tá? Também não sou especialista, mas agradeço o especialista que me deu essa visão, tá? É o globo ocular, o nosso olho, como é que funciona. Presta atenção, tá? O que nós estamos fazendo aqui é só preparando para a gente... Porque eu vou mostrar algo simples e verdadeiro, mas eu tenho que me preparar para enxergar a essência e que vai mudar a visão e, consequentemente, me dar a oportunidade da ação, tá? O olho, todo mundo sabe o que é, tá? A gente tem a primeira lente aqui, que é a córnea, tá?
Inclusive, pessoas podem até fazer uma cirurgia de córnea, e essa é a primeira lente que a gente enxerga. E olha que coisa, o que eu estou enxergando, necessariamente você aí pode não estar enxergando da mesma maneira. Tem gente que não enxerga a cor, tem gente que bate o olho e enxerga melhor. Depois tem uma outra coisa que tem a íris, logo abaixo do cone, que é outra lente. Então, eu tenho que preparar essas lentes. Olha, se estiver suja a lente, eu vou enxergar mais, ou se estiver limpa, eu vou enxergar menos. Depois tem o cristalino, tá? Então, assim, também como se fossem 3 portinhas ali, 3 lentes para enxergar a realidade. Significa o seguinte, quando a gente não se prepara, às vezes a resposta está na minha frente, mas eu não consigo resolver porque estão sujas essas lentes. Então, pessoal, vamos aproveitar a maravilha do globo ocular, da íris, do cristalino, da córnea, para poder enxergar o que nós vamos demonstrar aqui. O que nós vamos demonstrar também é coisa simples, só que é um show, tá? Por quê? Porque são números reais de verdade, tá? Vamos começar o seguinte, o que eu tenho visto. Eu tenho prática, eu falo isso em meu nome, tá? Eu tenho, nessa base de 140 clientes, na verdade, que significam, brincando, 1.400 clientes, porque são clientes gigantes, tá? E para prospectar esses 1.400 clientes, brincando, eu já conversei ao longo de 3 décadas com quase 10 mil clientes, tá? Conversar significa o seguinte, mandar uma mensagem, analisar os seus relatórios, tá? E outra coisa, eu não sou médico de pessoas, mas através da contabilidade eu sou um especialista das empresas, como se fosse um médico da empresa. Então vamos começar a falar aqui o seguinte, lucro. Se você pegar na cadeia de suprimento, o lucro tem empresas que é zero, tá? Que são as sem fins lucrativos. Presta atenção, mesmo o lucro zero, você pode gerar caixa e obter empréstimo se você tem um patrimônio forte, significa se você é avalista, tá? Aliás, zero também tem até menos, tem as empresas que estão no prejuízo, tá? Às vezes a empresa com pouco prejuízo também consegue aumentar a caixa. Olha que bacana. Eu vi, não vou citar nomes, mas clientes nossos, empresas que eu faço prospecção, através da fórmula que é hoje, né? Depreciação cambial, multiplica por 5, a depreciação tem prejuízo, só que vai para o caixa. A maior máxima de geração de caixa, o EBITDA. Aliás, EBITDA é geração de caixa por competência, tá? Presta atenção, se não tiver alinhado, não é caixa, tá? Porque a geração de caixa é o regime de caixa, não é regime de competência, tá? Se você pegar o zero, se você pegar distribuidor de gasolina, o lucro médio deles é 0,25, não é nem meio, tá? Olha que interessante, a gente tem clientes que possuem esse lucro e foram vendidos por mais de 2 bi, tá na internet isso, não vou nem falar o número. Olha que interessante, é o valuation. Então, vamos aproveitar essa educação financeira, não só nas empresas, como com a gente também, tá? Mesmo com um lucrinho pequenininho, que é 0, né? Passou vírgula, é abaixo de 1,25, abaixo de meio, eu consigo gerar resultado. Vamos aproveitar isso na pandemia, tá? Se você pegar na cadeia de suprimento, isso é bacana, tá? Eu quando eu faço palestra, quando faço com a empresa, eu confirmo. Qual o seu lucro? Qual é o seu lucro? E faz 30 anos que eu faço isso, tá? Supermercado, 1,5, tá? Tem gente que chega a 2,5, 3, lógico, vende outras coisas além de alimentos, tá? Se você pegar o varejo, ele vai chegando em 5 a 7,5, em bens duráveis, material de construção. Só que é o seguinte, o lucro está aumentando, mas o estoque também é caríssimo, também aumentando, tá? E eu não posso olhar o resultado de uma empresa. Estou falando isso, vamos usar essas coisas que já existiam no mundo para resolver o nosso problema econômico financeiro na pandemia e pós-pandemia também, tá? Se você pegar a manufatura, já começa com 10, chega até 20, olha que ótimo, né? Estou com lucro de 20, você tem lucro de 0,25, e daí? Então, a manufatura também tem um estoque, gente. Não só de dinheiro, como estoque de equipamentos, de fábricas. Então, significa o seguinte, o verdadeiro lucro não é só isso,
é o lucro dividido pelos estoques do capital empregado, que é retorno de investimento. Não estou falando nada novo aqui, tá? Mas vamos usar mais isso para decidir. Infelizmente, a palavra lucro é linguístico e forte. Até uma criança, quando fala lucro, ela determina algo muito forte. Mas a nossa fórmula do lucro hoje, não posso olhar só o lucro líquido do DRE, tá? Eu tenho que olhar outras coisas também, tá? Se você pegar o agronegócio, ele às vezes vai mais de 20%, 25%. Se você pegar serviço, então, 30% em média, tá? Que é ótimo. Se eu fosse escolher um negócio só pelo lucro, eu ia escolher o maior lucro. Não, tá? Vamos fazer isso agora. Eu já cheguei a ver até beirando os 40%, tá? Aliás, a Bolsa de Valores teve uma época que eu analisava, né? Que ela sobe e desce, ela capta e ela chegava perto de 40%, tá? Então, olha que interessante. Sim. Vou interromper um segundo para avisar o pessoal que fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Inclusive, vou ler uma pergunta do Carlos Eduardo Coimbra, porque senão vai avançar muito no tema e vai ficar ruim de responder depois, tá? Tá bom, vamos lá. Um pouco atrás ele tinha comentado: Kassai, concordo com suas colocações, mas vejo que o desconhecimento de conceitos é uma grande barreira para aprimorar a gestão. E o que você acrescentaria sobre isto? Primeiro, muito obrigado pela pergunta abençoada, tá? Na vida, eu tenho que ser bom em uma coisa e posso ser ignorante em o resto das coisas. Nós temos a obrigação de ser bom especialista em algo. Eu sou em conceito. A gente pode buscar isso, tá? Através de cursos nas universidades e, de preferências, na minha opinião, cursos rápidos e práticos, baseado em prática. E outra coisa também, quando você vai implantar um software, que seja um ERP, aproveita, gestores, quando você vai implantar, aproveita para capacitar os seus funcionários naquele momento de conceitos, tá? E outra coisa também interessante, essa pergunta é muito boa, Coimbra. Às vezes você tem um presidente que é muito... Normalmente os presidentes são bons de vendas, de marketing, e às vezes eles também não são os melhores na parte de conceitos econômicos financeiros. Agora eu vou dizer o seguinte, quando você contrata uma consultoria, eu na verdade não estou vendendo meu trabalho, mas isso é verdade, tá? O consultor, ele fica 30 anos estudando algo, 20 anos estudando algo, ele vai parametriza e coloca no software, tá? Então, é preciso entender esses conceitos. E olha que bacana, esses conceitos estão aí no mundo todo. O que nós precisamos? Que eu pedi um momento de atenção, usá-los da forma correta, tá? E onde eu consigo fazer isso? Eu vou falar mais à frente. Obrigado pela pergunta mesmo, tá? Não na contabilidade fiscal, que hoje está sendo feito para pagar os impostos. Eu tenho que fazer uma contabilidade gerencial, tá bom? E também não vou perder tempo, tá? De continuar fazendo em coisas que a gente fazia há 3 décadas, que era planilha, era Lotus, era Symfony, vocês nem sabem o que é isso. Hoje ou tem outro nome, vamos fazer com software integrado, utilizando a máxima da gestão, tá? E vamos lá, então. O lucro, gente, já foi 7.000%, quando as caravelas vinham para a América, né? E primeiro que 7.000% na fórmula de hoje não existe, a fórmula é outra. Aquilo era markup. Mas nós não temos markup de 7.000% em nada, tá? A nossa base de clientes, os clientes que eu faço prospecção, que eu vou chutar aí, equivale a pelo menos 10.000 empresas, tá? Eu tenho visto markup de 20%, markup de 28%, de 30%, de 60%. Às vezes eu vejo também markup de 100% e já cheguei a ver algo de 200%. Mas olha assim, está longe dos 7.000, né? Significa o seguinte, gente, existe, preste atenção nisso que na minha opinião, isso é muito importante. Existe algo muito mais avassalador que o Covid-19, que é como se fosse um vírus, que o desentendimento dos conceitos faz com que as grandes empresas, as grandes mesmo, aí do mundo todo,
tomem decisões erradas, tá? Então, tudo está melhorando, né, com a tecnologia. Até a nossa expectativa de vida em relação ao século passado aumentou 20 anos, tá? Hoje, uma pessoa tem que pegar a sua idade e dividir, subtrair 20 anos para falar, eu sou igual ao século passado, tá? Olha que interessante, até nisso. Mas o lucro está declinante, o lucro unitário. E eu tenho como provar isso, e você também tem como fazer. É só você pegar os resultados, a sua contabilidade aí, e analise a sua empresa nos 30, 40 anos para ver o que está acontecendo. Eu, quando entro num cliente e tenho esse presente de analisar os dados em 30 anos, isso é história, né? Você percebe que o lucro está caindo, tá? Isso é avassalador. Vou falar um pouquinho aqui também. Agora eu vou começar a falar um pouquinho. A gente quer fazer uma live aí mais objetivas. Me perguntaram o que eu acho da reforma tributária. Eu até fiz um comentário, fiz uma solicitação no governo. Infelizmente não estou conseguindo um contato onde eu gostaria de demonstrar isto aqui, tá? A verdadeira reforma tributária, na minha opinião, tem que mexer lá embaixo, nas empresas geradoras do PIB, da renda, tá? E hoje, infelizmente, as empresas, e grande parte da nossa carteira, às vezes comemora o EBITDA, a máxima do EBITDA, porque teve prejuízo, né? Os lucros não estão crescendo. Por que está acontecendo isso? Quando você faz o cálculo do lucro econômico, o EVA, que já tem, o lucro econômico residual já tem há quase 80 anos, tá? E não usa. Sabe por que não usa? Porque na fórmula fiscal da contabilidade do lucro, não tem isso, ele para no lucro líquido. Tá? Eu vou falando mais um pouquinho, como se fosse o seguinte, a gente preparou o cérebro, entendendo direito, isso é muito importante, tá? Vamos como se fosse decifrar o antivírus para o que está acontecendo com o lucro das empresas, tá? Então, eu vou começar aqui. A contabilidade, ela tem há mais de 10 mil anos, historicamente, mas há 500 anos veio as partidas dobradas, tá? E olha que bacana, a simpleza de apenas 2 operações, somar e diminuir, tá? Ela oferiu insuspeição natural, significa o seguinte, ninguém questiona, todo mundo usa. Eu já estive no Japão, conversando com vários amigos de 6 países, fiz um amigo da Sri Lanka, não conseguia nem falar, porque depois eu descobri que ele falava em outro idioma que a gente não entendia, que era o singalês, só que eu estava imprimindo na secretaria desse curso, os DREs, balanço, fluxo de caixa, e eu olhando para ele, a gente começou a conversar, porque os números eram mais ou menos do que o professor tinha nos passado lá. Então, significa o seguinte, a contabilidade o mundo todo usa, tá? Então, olha que interessante. Ela começou com essa insuspeição natural, débito e crédito, a entrada e saída. Entrou, pode sair. Saiu, tem que ter entrado. Se não entrou, isso tem que estar em estoque. Ela é auditável, gente, 100% de credibilidade. Ela foi se alojando, desde 500 anos atrás, nas corporações, tá? E aos poucos atingiu as corporações do planeta. Olha que interessante. Ela veio, a princípio, como se fosse um vírus, uma bactéria boa, inofensiva e versada, mensuradora do lucro, tá? Agora, o que foi acontecendo, tá? Ela tomou posse do mundo todo e começou a usar isso nas leis. Vamos pegar no Código Civil Brasileiro, a obrigatoriedade de um sistema contábil, livro diário, é obrigatório, tá? E nós amarramos, inclusive, para calcular o tributo, tá? E é necessário sempre um contador, um técnico em contabilidade, que é o artigo 1184, tá? As normas internacionais, o IFRS, significa o seguinte, gente, preste atenção e nos ajude a levar isso para as autoridades, tá? A contabilidade passa a ser o portal global da transformação, tá? E as contrapartidas veio de um padre, né, o Pacioli,
mas nem ele podia imaginar que ele é considerado o pai da contabilidade moderna, que poderia estar acontecendo, isso eu falo em meu nome, usos inadequados e vácuos, como se fosse assim, é uma parede que ela começa com o baldrame, vai subindo, chega lá, tem o telhado. Está faltando alguns tijolinhos no meio aí dentro, tá? Que eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui, tá? E, aliás, o Pacioli foi um gênio, e quem está há 3 décadas, eu já encontrei vários gênios de igual genialidade ou até maior nas empresas, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, eu convivo na universidade, existe a genialidade lá, os pesquisadores, mas eu convivo também nas empresas e lá tem a mesma agilidade, só que são práticas, tá? Ali existe uma grande chance de se resolver os problemas porque se faz através de prática, de casos reais, tá? Na minha opinião, as escolas, eu até tenho um projeto, ela deveria vir das empresas também, não só da universidade, ou até fazer uma junção, porque a verdadeira capacitação, às vezes, não precisa de 4 anos para fazer uma faculdade, nem 1 ano e meio para fazer uma pós. Eu posso fazer isso em 3 meses ou em 3 horas, entender um conceito fenomenal, tá? E a evolução das tecnologias tem praticamente melhorado tudo, exceto a rentabilidade. Eu estou falando em meu nome, Carlos Kassai, tá? E eu pego, inclusive eu falo, você não acredita nisso, me mostra alguém que faça isso, uma corporação, e até hoje ninguém mostrou, tá? Ela realmente está caindo, tá? Se você pegar uma coisa interessante, hoje nos defrontamos em cheio com o paradoxo dos lucros minguados, os insuficientes para retornar todo o capital empregado, tá? Eu, quando estudei o conceito aí do AVA, aliás, eu estive fazendo um trabalho, eu posso dizer que um grande cliente nosso, tá? De embalagens, e eu fiz o trabalho ali na hora de price, de fazer, entender o AVA, e estava lá os detentores do AVA, a Stern Stewart, que está fazendo o mesmo trabalho. Eles fizeram aquilo pela contabilidade fiscal, tá? Os ativos não precisam mais ser corrigidos, tá? Pela lei, e pode ser pelo valor de aquisição. Para com isso, tá? Primeira coisa que nós fizemos, vamos atualizar esses ativos. Quando você começa a colocar os tijolinhos que faltam, a contabilidade, gente, presta atenção, quando você adiciona o tijolinho, isso vai repercutir no preço. É necessário um aumento de preço para que aumente. O consumidor aparentemente não vai gostar, mas escuta o seguinte, escute com olhos, lembra do teatro, lembra da visão do cristalino, lembra do cérebro. A empresa que gerar mais resultado e caixa, ela vai aumentar também o salário, tá? Vai aumentar a renda também, porque vai fazer um ajuste dos vácuos que está acontecendo. Na minha opinião, essa é a verdadeira reforma tributária, tá? E outra coisa também, além desses tijolinhos que estão faltando, hoje a contabilidade, infelizmente, o tamanho do lucro, que é do patrão, do investidor, e se ele não tiver isso, ele não vai pôr o dinheiro que ele vai pôr no mercado financeiro, é menor que o tamanho do salário do governo, que são os impostos. Então, eu conheço clientes, empresas que têm 80 pessoas, especialistas, advogados tributaristas, que estão trabalhando dentro da lei para pagar menos imposto. Só que é o seguinte, às vezes eles também não entendem 100% dos conceitos contábeis. O que eles estão, na verdade, é entrando em conflito consigo mesmo. Significa, a maneira para pagar menos imposto é ter menos lucro. E olha que interessante, então a contabilidade hoje, ela vai mostrar um número para pagar menos imposto, menos lucro. E devia ser o contrário, né? Quanto mais lucro, melhor. Agora, olha que interessante. Use essa contabilidade desta forma para tomar decisão. E é muito interessante, tá? Agora eu vou perguntar o seguinte aqui. Alguém não poderia fazer essa pergunta, não fez, eu vou fazer, tá? Mas eles não percebem isso? Não. Não percebem. Por quê? Porque eu já fui em empresas, não vou citar nome, tá? Fui eu, mais um amigo, um grande pesquisador aí de curso também, e nós sugerimos no diagnóstico, pós-diagnóstico, falou assim, olha, volta, faz uma contabilidade gerencial.
Kassai, há 20 anos, o presidente da empresa, né? De uma grande empresa, ó, inclusive está em 7 países também. Há 20 anos, eu era de um setor que a gente tinha contabilidade gerencial e a fiscal. E a gente, inclusive, fazia lá, o fiscal deu esse resultado, a gerencial você sabia. Olha, o verdadeiro resultado tem que fazer ajustes gerenciais. Só que é o seguinte, por questão de redução de custo, cortamos uma, né? Adivinha qual? Né? Aquela que não é mandatória, que não é por lei, que é fiscal. Agora, olha que bacana. Você corta aquilo lá, você sente a necessidade dela naquele ano? Não. Só que é o seguinte, à medida que o tempo vai passando, os anos vão passando, você vai não mais enxergando que os ajustes que deveriam ter feito. Passou 20 anos, 30 anos, você vai acreditar piamente que o número que está lá é correto e vai tomar decisão, tá? Tanto é que quem manda dentro de casa é a contabilidade fiscal. A gerencial pode ser até uma amante mais bonita, mas quem manda é a lei, tá? E outra coisa interessante também, às vezes eu entro numa contabilidade e todo mundo pergunta, melhorando a resposta para a pergunta que foi feita, né, de conceitos. Você pegar investimento e despesa, às vezes a pessoa acha que é a mesma coisa e não tem nada a ver. Despesa, você já deduz rapidamente do teu resultado, do período. Investimento, ao contrário, você vai jogar o investimento, e não vou jogar todo mês, no período, você vai jogar em vários, pode ser até em anos, tá? E outra coisa, ali não se precisa mais corrigir, pode ser pelo valor de aquisição. Matou a contabilidade, tá? Eu tenho que fazer uma reforminha aqui, tá? As empresas podem fazer reavaliação dos ativos? Podem, mas vai ter um ganho e vai pagar mais imposto. E olha só que interessante, a carga de imposto, gente, é maior que a carga do lucro. Então, existe um conflito dentro, usando a contabilidade, não para direcionar a empresa, mas para a parte tributária, tá? A nossa opinião é que eu tenho que fazer esse ajuste dentro da lei, tá? E, inclusive, tirar os maus usos, por exemplo, usar ela só para pagar imposto. Cria uma nova fórmula de cobrar os impostos, simplifica, mas não deixa amarrada a torneirinha do lucro, tá? E esses usos inadequados e vácuos nos critérios oficiais podem ser resolvidos na contabilidade gerencial, tá? E, como eu disse, eu tenho que entender o conceito de lucro hoje. Do passado era diferente, hoje o que manda na lei, tá? E entender que eu também, para saber a saúde empresarial total, eu tenho que entender também o caixa, o fluxo de caixa, que é um relatório de fluxo de caixa, que é um relatório do DRE, e o patrimônio, que é o valuation da empresa, tá? A gente tem clientes que faz o seguinte, analisa a empresa sempre no resultado de lucro, de caixa e de patrimônio, tá? Às vezes a gente tem uma solução de software que ele já faz tudo isso, mas Cassio, eu não quero o balanço patrimonial ainda, quero só o DRE, tá? Lógico, vai ajudar muito, só que é o seguinte, gente, conceito, antigamente você tinha que ficar anos estudando e lendo livros e tendo prateleiras enormes, hoje está tudo online, tá? E grande parte é gratuito, o conceito é gratuito. Agora, por que isso não mexe comigo? Porque eu tenho que me preparar como a sala do teatro para assistir o show, tá? Eu fiz um tour no Teatro de Juiz de Fora, foi um dos maiores presentes da minha vida, tá? Primeiro que eu fui lá, não pode entrar, venha só, eu fui de manhã, venha 3h30 da tarde, tem horário agendado, tá? Cheguei 3h30 da tarde, olha só que entrada, vou abrir a porta, ela me explicou o que é o saguão e me deixou lá 15 minutos, falando um pouquinho, olha, lá dentro tem isso, tá? Não pode ter ar-condicionado que estraga as pinturas e tudo mais, eu só escutando. Depois de 15 minutos, eu já me centralizei naquele lugar. Quando ela abriu a porta do teatro, as maravilhas, porque ela tinha me preparado para escutar essas coisas, principalmente dos conceitos contábeis, por exemplo, que eu estou querendo, o meu intuito é mostrar aqui, tá? E uma coisa interessante, ela falou, senhor Kassai, venha comigo, e ela me fez sentar bem no meio do teatro. Senta aqui, por favor, não olhe para cima ainda. Olha só, né? Já tive curiosidade de olhar para cima. Sentei, olha para cima. Olha, a hora que eu olhei para cima, obras de arte pintadas, maravilhoso. E ela falou, senhor Kassai, olha lá em cima.
Aqui não tem microfone, né? Por quê? Porque é tudo feito com reverberação. É interessante isso. Um ambiente grande, eu não senti calor lá. Ela falou, é normal, não tem ar-condicionado aqui. Quando você foi no... Aí ela me fez um tour, não vou muito em detalhe, mas o palco, o piso era um pouquinho de aclive. E o teto, um pouquinho de declive, significa o seguinte: quando você caminha para frente, você chega mais perto da multidão. Em cima, um pouquinho da declive, quando você fala, faz um eco, uma forma para não precisar de microfone. Não estou dizendo que não exista com microfone, tá? Mas estou dizendo que, olha, as grandezas, as coisas que eu jamais ia enxergar. É a mesma coisa. Agora, onde estão essas grandezas, essa visão? Na contabilidade gerencial. Na minha opinião, o Patioli, ele já bolou algo gerencial, tá? O que aconteceu? Ela está em todas as corporações do planeta, inclusive nas igrejas, todas, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, e devido a esses maus usos, ela está direcionando a empresa não no melhor resultado econômico e financeiro. Tá? Econômico é o lucro, o patrimônio, financeiro é fluxo de caixa. Até hoje as pessoas acham que econômico e financeiro é a mesma coisa. Não, tá? Às vezes você herda um patrimônio, você é rico, tá? De patrimônio, a riqueza. Mas você não tem caixa, não tem dinheiro. Eu tenho que fazer, trabalhar, multiplicar o patrimônio, tá? Que é a educação financeira. E onde eu aprendo isso? Na minha opinião, além dos conceitos, com os grandes mestres, verdadeiros mestres, que são as pessoas que estão nas empresas, tá? Assim como o Patioli tem a genialidade, eu tenho encontrado verdadeiros mestres que trabalham por 20, 30, 40 anos, depois vai para o conselho, depois vai para a aposentadoria e são excelentes consultores para ajudar a você. Né? Imagina uma pessoa que já trilhou esse caminho, você conversa com ela, ela já sabe, vai indicar para você, tá? E agora, uma coisa interessante, na nossa opinião, na minha opinião, tá? Eu posso fazer, eu caracterizo que além do Covid-19, que é um vírus, esses desajustes, ou seja, maus usos e tijolinhos faltantes nos critérios contábeis, nos conceitos fiscais, e o pior, afiançado por lei, que é obrigatório, você não precisa corrigir o teu ativo, pode ser o valor de aquisição, o custo do capital empregado, não precisa colocar. O lucro econômico eu enviei, não tem na lei, para no lucro líquido, tá? Eu já fiz uma grande empresa, não vou dizer o nome, onde eu fiz a contabilidade gerencial, coloquei tudo. O que precisava acontecer? Precisava aumentar quase 200% o preço. A empresa falou, Kassai, você está louco? Sim, estou louco, o mundo está louco. Não enxerga isso, gente, tá? E depois eu vi essa empresa, depois de alguns anos, os seus gestores compraram, eles já eram os líderes, compraram o maior concorrente e ficou super líder do mercado. E o líder manda. O que eles fizeram? Aumentaram o preço, tá? 140% no preço. E olha que interessante, quando eles aumentaram o preço, aumentaram o salário e tudo mais, geração de caixa, começaram a ter retorno. O segmento, ao invés de manter o preço baixo, acompanhou. Significa o seguinte, eles salvaram. Eu tenho esse case, essa experiência de vida, esse presente aqui, dizendo o seguinte, eu preciso fazer um ajuste, tá? Agora, ele fez isso porque ele é líder, só líder pode fazer isso. Os demais são só seguidores. Se o líder não fizesse, não pode fazer, que você vai à falência, tá? Agora, imagina o seguinte, para um vírus, há uma vacina, tá? O antivírus, aonde que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar nos critérios fiscais, fazer uma reforma ali dentro e colocar essas coisinhas que estão faltando e não deixar usar para pagar imposto, porque senão vai entrar em conflito. Se eu fizer isso legalmente, afiançado por leis, as empresas, os concorrentes entre si também vão fazer, vão aumentar o lucro, o caixa e o salário, inclusive, vai aumentar mais renda. Sabe por quê? Esse é o verdadeiro antivírus, tá? Quando você fala do Covid, daqui 2 anos, na minha opinião, esse Covid não existe. Ou se existir, não vai ser tão perigoso como é hoje.
tá? Agora, esse vírus está há 500 anos aqui, tá? Eu peguei empresas com 40 anos, o lucro está caindo. Por quê? Está tudo melhorando, menos o lucro. Por causa dos critérios desajustados da contabilidade fiscal. E o que é preciso fazer? Vir de cima, afiançado e tornar legal, tá? Eis aqui o antivírus, tá bom? E, assim, eu vou falar um pouquinho, muita coisa. Eu tive o prazer de fazer aí 3 meses com uma professora, nem sabe também que eu faço propaganda dela, a doutora Leda Paulani, espetacular. Ela fala um pouco nos 40 anos, o PIB ela compara com o mercado fictício financeiro. Olha só que bacana isso, né? E não queiramos falar que está errado, tá? O mercado financeiro está 3,5 vezes a mais gerando dinheiro do que a empresa. Que absurdo isso. Logicamente, ela não pegou lucro, porque é difícil, ela pegou PIB, que é a produção, né? O produto interno bruto, né? O produto interno bruto cresceu 3,5 vezes a menos que o mercado financeiro. Aonde que vai o dinheiro? Aonde paga mais para o mercado financeiro. Olha que interessante. No momento de Covid, eu tenho acompanhado a Bolsa quase que diariamente, tá? Ela foi a quase 60 mil pontos, já retornou, ontem estava mais de 120 mil pontos, e olha que interessante, quando as empresas tiverem essa reforma lá dentro nos critérios fiscais, na minha opinião, a verdadeira reforma tributária, as empresas vão gerar mais dinheiro, mais retorno, e o mercado financeiro naturalmente vai colocar dinheiro nas empresas, vai gerar mais PIB, mais produção e tudo mais, tá? Por quê? Onde se concentra o maior PIB são nas empresas produtoras de bens, de serviços, não só no mercado financeiro, tá? A hora que fizer isso, e o que está acontecendo? Eu tenho visto o que está acontecendo, que o mercado financeiro está instável, tá? É o seguinte, o mercado financeiro tem dinheiro, e esse dinheiro precisa ir para um patrimônio forte. Vá para as empresas, mas como vai? Através de leis de mudança nos critérios fiscais, tá? E eu vou encurtar um pouquinho aqui, na minha opinião, isso é muito importante, mas como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo? E como é que as empresas estão sobrevivendo? Aliás, até empresas de turismo estão sobrevivendo, empresas aéreas, que a gente tem estudado bastante aí, a hotelaria, né? Como é que eles têm? Primeiro que essa live que nós fizemos há um ano atrás, era um caos a previsão. Depois eu fiz no segundo semestre, o caos foi menor do que imaginado, olha que bacana. Depois de um ano, muito menor do que o replanejado. Significa o seguinte, o futuro é o segredo onde eu tenho que focar. E quando eu já falo em futuro, eu estou falando de planejamento orçamentário empresarial, tá? Significa assim, ao invés de olhar a contabilidade até hoje, eu vou olhar até o futuro. E eu tenho, olha só, como assim a gente não enxerga? Vou pegar os olhos lá, por exemplo, a pessoa está olhando, está ouvindo e não ouve direito, não enxerga direito, tá? Quando você faz com software, com conceito, com primazia, o número, o resultado surpreende o empreendedor, o presidente da empresa, o CEO, o investidor, tá? Por quê? Porque hoje ele faz uma continha de cabeça, mas a cabeça trabalha com mais ou menos, sei lá, 10 variáveis. Um software pode trabalhar com 1000 variáveis, então ele é muito mais eficaz. Porque tudo que é repetido, tem algoritmo, tem fórmula, tá? E vou falar um pouquinho também agora, não vou demonstrar, tá? Busque uma ferramenta de planejamento orçamentário eficaz. A Cassai tem a solução dela, que se chama SBPL, tá? Assim, eu não tenho vendedor, para você ter ideia, a gente vai nas empresas e vai demonstrando, tá? E hoje eu nunca vi uma empresa falar, Cassai, eu não gostei do seu software. Às vezes ela opta por um outro software, porque não, aqui tem que ser um gigante e tal. Mas o que eu tenho notado? Eu não vi nenhum desses concorrentes, inclusive os maiores players do mundo, uma contabilidade por detrás, tem que ser auditável, tá? Outra coisa interessante, busque uma ferramenta onde, para fazer orçamento, você não precisa envolver um monte de gente para decidir, mas para controlar, quanto mais melhor. Eu não cobro licença por usuário, por quê? Eu já estive num cliente,
há 25 anos atrás, onde a gente quis que todo mundo tivesse acesso para controlar real e orçado. Não, era muito caro ter a ferramenta. Eu já construí a ferramenta, ela tem uns 15 anos só, a Kassai tem quase 30. Nós não cobramos, por quê? Eu vou fazer o controle online do gasto. Você planejou, você está controlando online. Outra coisa também, tem contabilidade por detrás, fica transparente, tá? Quem disse que o presidente sabe tudo o que acontece com os diretores, e os seus diretores, com os seus gerentes, coordenadores, seus funcionários, não sabe. Quando você coloca isso em todo mundo que tem uma verba, fica transparente, tá? Eu fiz um mestrado de inteligência artificial, não resolvi defender a tese, porque descobri que o que eu queria, na verdade, não era o software de inteligência artificial, era aprender o algoritmo, tá? Na minha opinião, a inteligência artificial para coisas repetitivas é espetacular, mas para a gestão empresarial não substitui o cérebro humano. Estou dizendo em meu nome isso, por isso que eu não defendi a tese, tá? Mas vou pegar o Waze e vou dissecar ele. Na minha opinião, não tem muito de inteligência artificial. Ele é espetacular, porque tem os carrinhos ligados o tempo todo informando a velocidade. Imagina um orçamento com todo mundo que tem uma verba informando quanto já gastou, quanto falta para gastar. Você tem o gasto online controlado na mão, tá? E assim por diante. Então, o orçamento, inclusive para quem quiser conhecer melhor a ferramenta SBPL, por favor, estamos à disposição e entre em contato conosco aqui, tá? Pessoal, já vi aqui que o tempo já deu, tá? Então, eu vou encerrar e me coloco à disposição para vocês entrarem em contato, tá? Tenham um bom dia.